Oi, me chamo Carla e tenho 38 anos e gostaria de contar a minha história. Quero começar a contar a minha história pela minha infância. Eu venho de um lar completamente abusivo, pois desde sempre eu me lembro do meu pai agredir a minha mãe fisicamente. Meu pai só era bom quando não bebia. Quando ele bebia, ele se tornava um monstro. Sempre que ele chegava, eu e meus irmãos ficávamos com muito medo. Eu me lembro que um dia ele chegou e eu estava dormindo com minha mãe. E ele me acordou e começou a bater nela. E eu vi o sangue delas nos lençóis. Isso é muito nítido ainda na minha memória. Eu acho que ele quebrou o nariz dela naquela noite. Lembro também que fomos à delegacia e, pelo que me lembro, nada ocorreu com ele. E eu, que era pequena, mas me lembro que a família do meu pai e a polícia agiram como se a culpa fosse da minha mãe. E eu não sei ao certo quando foi, mas eu me lembro que uma dessas brigas, a minha mãe saiu de casa e foi se esconder na casa de uma amiga e nos deixou em casa. Nessa noite, meu pai tentou me... Não sei ao certo quantos anos eu tinha, mas eu lembro claramente da cena. Eu sem roupa, ele tentando fazer aquilo comigo. Quando eu lembro disso, me dói muito pensar que quem deveria me defender estava ali me agredindo. Lembro dele dizendo que ele não tinha tirado a virgindade da minha mãe, mas queria tirar a minha. Gente, que absurdo. Naquele dia, eu não tinha consciência do que estava acontecendo, mas eu nunca esqueci o que aconteceu. Eu comecei a chorar. Ele parou, me vestiu, colocou uma roupa qualquer e disse que se eu falasse para minha mãe, eu ia apanhar no dia seguinte. Minha mãe voltou para casa. Quando ela me viu com outra roupa, ela me perguntou por que eu estava com outra roupa, mas eu não disse nada para minha mãe. Eu tinha menos de 6 anos, isso eu tenho certeza. Depois de algum tempo, a gente se mudou para outra cidade e eu fiquei anos sem contar isso para ninguém. Mas essa não foi a única vez que ele tentou me abusar. Eu me lembro que eu fui crescendo e os abusos continuavam. Ele nunca chegou a consumar o fato, mas ele estava sempre passando a mão nas minhas partes íntimas. Quando ficávamos sozinhos, ou de madrugada, quando ele entrava no meu quarto, eu fui crescendo e eu era uma criança muito calada, sabe? Devido a isso, muito tímida. Quando eu tinha uns 12 ou 11 anos, eu contei para minha irmã de criação sobre isso, pois sempre que ia alguma menina na minha casa e passava algum tempo na minha casa, algo estranho acontecia e na verdade eu via, né, o meu pai tentando molestar essas meninas que iam na minha casa. E eu não sei se a minha mãe não via ou fingia não ver. Eu prefiro acreditar que ela não via. Um dia meu pai nos expulsou de casa novamente, pois esse era um costume dele, quando ele bebia. E daí fomos morar com uma tia que era irmã dele. Ela desocupou um galinheiro, sim, um galinheiro, para colocar a gente para morar lá. E naquele lugar onde antes viviam as galinhas, eu era muito feliz, pois eu estava longe do meu pai e longe dos abusos dele. Eu percebi que ali os meus irmãos também pareciam mais felizes. Passou algum tempo e um dia eu estava lá deitada com a minha irmã de criação em uma beliche. Eu estava na cama de cima e ela na cama de baixo. Quando eu vi a minha mãe e a minha tia, elas entraram assim abruptamente no quarto e começaram a questionar a minha irmã se era verdade que o meu pai tinha, né, abusado dela. E, cara, o meu coração congelou naquela hora, pois eu não sabia dos abusos dele contra a minha irmã. E, cara, ela era mais nova que eu. E ela sabia dos abusos que eu passava.
A minha mãe e a minha tia, elas continuaram o interrogatório com a minha irmã, até que ela disse que eu também tinha sido vítima dos abusos do meu pai. Nessa hora eu quase morri. Então a minha tia e a minha mãe começaram a me fazer 1000 perguntas. E eu disse que era verdade, né, que eu tinha sido abusada, mas elas continuavam me questionando, como se quisessem que eu mudasse a história, ou caísse em contradição. Na verdade, eu nunca entendi o porquê de tantas perguntas, mas se eu soubesse o que estava por vir, eu teria ficado calada e guardado minha dor e medo só para mim. Pouco tempo depois, voltamos a viver com meu pai, e tudo que eu pensava que tinha acontecido comigo e com a minha irmã e com as outras meninas não tinha a menor importância para eles. Então, eu parei de contar o que tinha acontecido e comecei a fingir que estava tudo bem. Eu fui crescendo e me lembro de uma vez que o meu pai foi preso por tentativa de estupro. Eu me lembro que minha irmã era uma criança e flagrou o meu pai no que parecia ser relações sexuais com a nossa irmã de criação. Mas eu não sei o que aconteceu, que ele ficou apenas alguns dias preso e depois ele voltou para casa. E eu me lembro que por muitos anos a minha mãe me falava disso, como se a culpa fosse da minha irmã de criação, que na época ela tinha 10 anos. E às vezes eu fico pensando o quanto minha mãe repetiu isso. É um absurdo. Mas depois que a gente cresceu, eu procurei fingir que nada aconteceu, sabe? Eu tentei ignorar o fato. A minha irmã, ela ficava indignada quando a minha mãe falava da nossa irmã de criação, como se a culpa fosse dela. Só então eu percebi o quanto nós éramos vítimas ali, né, da situação, tanto da minha mãe quanto do meu pai. Na minha adolescência, né, falando da minha adolescência agora, eu engravidei cedo. Quando eu tinha 17 anos, eu estava terminando o ensino médio. Como se já não bastasse os abusos que eu sofri na infância, quando eu estava mais ou menos com 5 meses de gravidez, eu estava voltando da escola, eu fui atacada por um abusador. Ele colocou uma faca no meu pescoço e vocês podem imaginar o que aconteceu. Não costumo pensar sobre isso, mas agora que eu estou contando a minha história para vocês, parece que meu coração está muito acelerado, minha cabeça está rodando. Eu não penso nesses acontecimentos, sabe? Eu perdoei meu pai, ou tentei perdoar, pois eu sei que o perdão serve para mim também, pois carregar o peso dessa mágoa que eu carreguei por tantos anos foi horrível. Meu pai nunca admitiu a culpa dele, mas para mim isso não faz a menor diferença. Eu espero que essa história ajude alguém que esteja passando ou já passou por isso. É difícil, mas eu sei que hoje eu consigo superar, dia após dia. Uau, que história! Não sei nem por onde começar. Em primeiro lugar, teu pai é um verme, não merece ser pai, não merece estar nesse planeta, não merece nada, merece estar no mínimo preso. Sua mãe é uma parideira egoísta e sem sentimentos, mas eu não vou ficar metendo pau nos seus pais aqui. Eu vou tentar me controlar, porque senão ninguém vai querer me mandar as histórias aqui pro canal, né? Eu te achei uma pessoa muito sã, sabe? Muito nobre, muito resiliente. Eu não te contei aqui na história, mas hoje ela tá morando... Não contei pra vocês, né, pessoal? Mas hoje em dia ela tá morando fora e a vida dela melhorou demais. Melhorou porque ela mereceu, 100%, com toda certeza. Você é uma mulher incrível, que soube superar seus traumas, se construiu e hoje tá vivendo uma vida incrível. Parabéns, o mérito é todo seu, eu não sei nem o que te falar. E só agradeço mesmo, né, pela sua... Como é que eu posso dizer? Pela tua honra, sabe? Por você nunca ter desistido de você. E é isso, gente. Por hoje é só. E fiquei sem palavras, não sei mais nem o que dizer. Fiquei perdida agora. História forte, né? Perdi tudo. Desculpa, gente. Então, por hoje é só. Se vocês quiserem ter sua história contada aqui no canal, me envia no e-mail que aparece na descrição do vídeo. Se você puder e quiser curtir, compartilhe esse vídeo. Se você não for inscrito, se inscreve, por favor. Aproveita que é de graça. Beijo, beijo. Tchau, tchau.